Só que as fases do espiritismo, Éder, não parou por aí. Ele continuou completando o artigo. Ele disse que viria uma nova fase do espiritismo, intermediária entre essa do período religioso e a outra. E que ele não sabia qual era o nome que ele iria dar. Porque a primeira foi a da curiosidade, a segunda da filosofia. Filosófica, depois o período de lutas, as lutas, e o religioso. E viria uma mais recente, que ele não sabe dizer qual o nome seria dado a ela. E qual é esse período que a gente está vivendo? Chama-se transição planetária. E ele chega a descrever os... Ele não coloca o nome. Mas ele diz assim, ó. Ele diz assim, depois virá o 5º período intermediário, consequência natural do precedente, e que receberá mais tarde sua denominação característica. Então ele não deu nome. Essa dominação viria depois. Mas ele não descreve nem os sinais, assim... Nada. Ele só diz assim, que seria um período em que o deslocamento da doutrina espírita de uma visão religiosa, levando para uma realidade do que seria o próprio espiritismo. Então, não só visto o espiritismo como ciência, filosofia e religião, mas mais como uma ciência nova. Então, aqueles vínculos ligados ao espiritismo só como prática religiosa vai sofrer a mudança, porque o espiritismo ele é uma renovação do ser, educação moral do ser. Então essa é a nova proposta da doutrina espírita, né? Ela se desvincula desses atavismos tão religiosos e ela passa a olhar o ser como integral. Interessante, né? Mas para isso tem que ser pessoas de mentes abertas, né? Pra aceitar, né? Por isso que é um período de transição planetária. E que vai levar a um 6º último período que ele diz, que chamará o período de regeneração social. Ele fala assim, que abrirá a era do século XX. Nessa época, todos os obstáculos da nova ordem de coisas determinadas por Deus para a transformação da Terra terá desaparecido. E ele complementa, a geração que surge imbuída de ideias novas entrará em toda a sua força, preparando o caminho das que hão de inaugurar o triunfo definitivo da união, da paz, da fraternidade entre os homens. Então, o que ele quer dizer aí? Que essa geração que está vindo, que a gente chama de geração nova, né, são espíritos, muitos deles, que estão no mundo de regeneração, já, mas não estão tão enquadrados no mundo de regeneração, e eles recebem uma proposta para vir para o mundo de provas e expiações, que é o nosso, atravessando essa transição, para eles virem para cá, só que eles já têm um conhecimento melhor, para ajudar no progresso e na evolução moral do mundo de provas e expiações. Bonito, né? Então é uma geração que vem vindo, eles não estão regredindo, eles estão vindo em missão para cá, tá? Não conseguiram andar um pouco mais para frente, mas eles podem vir para cá e ajudar a evolução aqui. Então eles continuam fazendo um trabalho em próprio benefício. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.